Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios 5, versículo 15 e 16. Efésios 5, versículo 15 e 16. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. Aproveitem bem as oportunidades, porque os dias são maus. Amém? Podem assentar. Hoje nós vamos falar, o tema da nossa mensagem é sobre o poder da influência. O Senhor tem falado um pouco comigo a respeito da influência. E eu confesso para os irmãos que de todas as pregações que eu fiz, essa foi a que mais Deus tratou comigo. Eu posso dizer para os irmãos que eu entrei numa crise profunda nas últimas 2 semanas, porque muitas das vezes a gente acha que a gente está andando muito certinho, muito correto e da forma que Deus quer, mas o Senhor, assim, me mostrou que não é bem assim. E eu queria falar um pouquinho sobre a influência. A influência, para você influenciar uma pessoa, ela tem que mudar em alguma coisa. Então, eu acho que é um tema muito falado nos dias de hoje, né? A gente vê as redes sociais, tem até agora, eu acho que virou uma profissão, né? Você ser um influencer, né? A pessoa que vende um produto na internet, ou às vezes é uma pessoa famosa e ela consegue fazer, através da sua popularidade, a gente imitá-la, usar uma roupa que ela está usando, ou comprar algo que ela está fazendo uma propaganda. Mas a influência que eu vim falar com vocês aqui não é esse tipo de influência. Porque a gente vai ver que uma influência apenas feita pelo sucesso ou pela rede social é uma influência que ela não é completa. Porque a influência, para ela ser uma influência completa, ela precisa suscitar em você uma modificação. Você precisa mudar alguma coisa. E às vezes a gente fica, né, na rede social, atrás de uma curtida, de likes, para ver quantos likes tem a nossa foto, se as pessoas estão olhando. E a gente acha que a influência é isso. E quantos de nós não nos deixamos influenciar por um artista, ou até mesmo por um amigo que talvez nem seja uma boa influência? Hoje, muitos buscam fama, sucesso, né? Muitas pessoas estão atrás disso. Mas hoje a gente vai aprender com o maior influenciador, né, da história, que é Jesus. Que mesmo depois de 2000 anos, ele ainda continua influenciando vidas. Isso é maravilhoso, né? Nós somos influenciadores, irmãos. Olha para o seu irmão e fala: você é um influenciador de pessoas. Nós somos influenciadores de pessoas. E às vezes a gente não usa disso, sabe? A gente acha que assim, eu só influencio a pessoa quando eu estou fazendo algo intencional, né? Eu estou com a intenção de influenciar aquela pessoa. Mas nem sempre a influência ela é intencional. Às vezes você influencia sem você perceber. Você está influenciando alguém com uma atitude, com um ato seu, com uma resposta, com uma palavra. E a gente tem que influenciar positivamente as pessoas que estão ao nosso lado, né? A palavra aqui, ela foi fantástica. Aproveite bem as oportunidades, porque os dias são maus.
Nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus está nos dando? Será que realmente a gente está aproveitando cada minuto para influenciar vidas, para transformar vidas? Às vezes as pessoas, elas até saem da igreja por uma má influência. Né? Às vezes os filhos da gente, né, os filhos agora estão pequenos, mas quando estão naquela fase mais difícil, a fase da adolescência, né, que os amigos começam a influenciar e os pais, né, ficam preocupados com aquilo. Nossa, será que é uma boa influência para o meu filho, aquela pessoa? E nós temos procurado influenciar as vidas à nossa volta? Porque às vezes eu não sou uma influencer, eu não sou famosa, mas eu posso influenciar ao meu redor. A igreja aqui hoje, por exemplo, nem está cheia. Se a gente for ver, a gente pode contar aqui quantas pessoas tem aqui. Mas se eu conseguir influenciar uma pessoa, vira um multiplicador. A gente deixa de ser divisor para ser um multiplicador de vidas. Então, eu acho assim que Deus não está à procura de somente as grandes multidões, sabe? Eu vejo que assim, a gente muda o mundo, é igual um grãozinho de areia, um complementando o outro, uma corrente mesmo do bem, né? E aí, Jesus foi o maior influenciador, né, que a gente conheceu da história, porque ele, com 12 discípulos, ele conseguiu virar o mundo de cabeça para baixo, naquela época, né? E que poder é esse, né? Que aqueles discípulos conseguiram, mesmo pós-morte de Jesus, mudar aquela geração, mudar a nossa geração e mudar a história, a nossa história. E aí, eu queria falar com vocês 3 passos da influência, que quando a gente está influenciando pessoas através do Espírito Santo de Deus, é assim que acontece. E o primeiro deles é quando a gente inspira uma pessoa. Inspirar. O que vocês acham que é inspirar? Eu até fui no dicionário para ver o que é a palavra inspirar. Inspirar quer dizer exercer uma influência divina ou sobrenatural. Então eu já entendo que para me inspirar uma pessoa, o Espírito Santo tem que estar comigo. Às vezes as pessoas usam, né? Ah, você é uma inspiração para mim. Será? Para mim estar inspirando alguém, eu tenho que estar cheio do Espírito Santo de Deus. E eu fiquei pensando nisso, sabe, irmãos? Mas, Senhor, eu acho que eu sou uma pessoa cheia do Espírito Santo. Claro que a gente nunca precisa de mais. Mas por que eu... Assim, irmãos, quando eu comecei, Deus começou a falar comigo essa palavra, eu entrei numa crise mesmo, porque eu percebi que eu não influencio pessoas, sabe, como eu deveria fazer. E apesar de ter um cargo na igreja, apesar de ser assídua nos cultos, de procurar ensinar meus filhos a palavra de Deus, de procurar andar correta, eu não influencio pessoas. E aí eu percebi que para mim influenciar, inspirar uma pessoa, o principal, é assim, a chave da inspiração é o amor. Se você não amar, quem ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E se você não amar como Deus nos amou, você não inspira pessoas. E aí eu fiquei pensando, mas Senhor, é tão difícil, né, amar? E Deus foi me trazendo à memória situações que eu fiz assim e que assim foi como uma pedra para mim. Porque eu falei, Senhor, mas eu amo, eu acho que eu amo, eu conheço o amor. E Deus falou assim, você ama tanto e muitas das vezes você atravessa a rua para não ver aquele mendigo que fica ali na esquina. Ou para ele não ficar te pedindo. Que amor é esse? Que amor é esse que só acontece dentro da igreja? Que amor é esse que a gente não está disposto a ajudar as pessoas? A chave de tudo é o amor.
Coríntios 13, assim, eu acho que é o texto mais lindo da Bíblia. Porque ali ele fala verdadeiramente o que é amar. E nós estamos falando de um amor ágape, do amor de Deus mesmo, como Deus nos amou. E como chegar a esse amor que é a chave para a gente começar a inspirar as pessoas à nossa volta. Um amor que transcende, sabe, irmãos? Que não olha o seu interesse, que não olha quem está do teu lado, que só olha em ajudar, em amar, em agradar e em obedecer a Deus. Como chegar a um amor assim? Eu vou ler um versículo para vocês. Quem quiser abrir, está lá em 1 João. 1 João, no capítulo 2, versículo de 10 a 11, que diz assim: aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. Mas aquele que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então a chave é o amor. Se você não ama, você não conhece o Pai. Essa semana o pastor falou uma passagem assim: quem não veio no culto perdeu, porque eu acho que o culto não foi gravado. O culto da noite foi assim, maravilhosa a palavra. E ele falava justamente disso, né, do amor. E ele citou um texto que mexeu muito comigo também, é um texto da Bíblia muito conhecido. Eu fui dar escola dominical para as crianças há umas 3 semanas atrás, e eu tinha que falar sobre a água da vida, sobre o Espírito Santo. E aí eu falei assim, vou passar um vídeo da passagem da Bíblia que fala sobre a mulher samaritana. Para quem não conhece, esse texto, ele está lá em, deixa eu ver, João 4. João 4, de 1 a 30. Quem puder ler, é um texto maravilhoso. E lá narra a história da mulher samaritana. E aí vocês podem pensar, Mariana, mas o que a história da mulher samaritana tem a ver com influência? Está tão fora. E Deus falou tanto comigo através daquele texto, irmão. Sabe por quê? Porque Jesus estava sentado num poço, conversando com a mulher samaritana. E ali, ele teve as 3 atitudes que nós vamos falar um pouquinho delas agora. Ele inspirou a mulher, ele ensinou a mulher e ele transformou a vida daquela mulher, ao ponto dela multiplicar e sair pela cidade inteira falando do amor de Deus. Então, esse é o ponto que nós, como cristãos, deveríamos chegar. Nesse tipo de influência. Uma influência positiva, uma influência que inspira, uma influência que ensina e uma influência que transforma. Se você parar para pensar, muitas das vezes a gente não multiplica. Às vezes eu fico olhando assim, por que a gente faz tudo tão certo e às vezes a gente não multiplica na vida das pessoas? A gente acaba agindo como um divisor, mais como um divisor do que como um multiplicador. Por quê? Sabe? E eu sou uma pessoa assim, irmãos, para quem me conhece um pouquinho melhor, eu sou um tipo de pessoa assim que eu não sou muito de fazer amizades. Sabe? Eu não sou uma pessoa muito aberta a ter muitos amigos. Eu não tenho muitas pessoas que vão na minha casa. Então, assim, Deus falou, essas 2 semanas, assim, Deus tratou muito comigo.
Porque ele virou para mim e falou assim: como você quer influenciar pessoas se você não quer estar perto de pessoas? Sabe, eu sou uma pessoa assim que o tempo da gente é cronometrado. Eu tenho certeza que tem muita gente que é assim aqui. Acorda de manhã, 5 horas da manhã, TSD, vou arrumar lanche dos meninos, trabalho. Aí à noite, dever de casa. Tem dia que eu nem consigo vir à noite aqui na igreja, porque eu estou fazendo trabalho, tarefa com os meninos, que de manhã eu não estou em casa. O tempo nunca sobra. E eu não estou falando de sobrar tempo, irmãos, não é só de leitura de Bíblia, não, porque isso eu faço, tá? Estou falando de sobrar de tempo para estar com pessoas. Sabe, eu comecei a observar que eu não pratico isso na minha vida. Eu não chamo ninguém na minha casa, eu não sirvo um café para ninguém, eu não saio com as pessoas. Tudo porque a gente nunca acha o tempo, né? E aí Deus falou comigo: como você vai inspirar, como você vai influenciar, como você vai ensinar, como você vai transformar, se você não está no meio de pessoas. Porque aqui na igreja, teoricamente, todos nós somos transformados. Mas e lá fora? O que adianta eu ter tempo só para estar na igreja e eu não tenho tempo de chamar uma pessoa para estar na minha casa, para me falar um pouquinho de Jesus para ela, um vizinho, uma pessoa que está precisando? A gente até corre, né? Aquele tempinho que você tem, você faz de tudo para não estar com ninguém. Não quero estar só com a minha família. Nossa, pai, trabalho demais, já fico o dia todo fora. Não é assim? E Jesus amava estar com pessoas. Todas as histórias dos evangelhos, ele estava cercado de pessoas. Os principais acontecimentos, ou era em volta de uma mesa, comendo com pessoas, ou era pregando para uma multidão, mas sempre perto de pessoas. Eu não sei se com vocês é assim, mas assim, caramba, isso para mim foi uma pancada, sabe? Porque eu realmente, eu tenho essa dificuldade. E aí eu vejo que assim, eu poderia multiplicar muito mais, dar muito mais, falar muito mais, né? Se a gente está envolvido com pessoas. Essa semana eu até, já tinha um tempo que as meninas me chamavam, sabe? Umas amigas minhas assim, faz pilates comigo. Poxa, Mariana, vamos tomar um café juntas. A gente, tempos, eu nunca vou, nunca tenho tempo. Falei, quer saber, eu vou. Agora o negócio já virou um grupo do WhatsApp, a gente já está marcando uma vez por mês de se encontrar. Será que ali não é uma oportunidade de eu falar de Jesus? Então, muitas das vezes a gente peca nisso, sabe, gente? A gente vive no nosso mundinho, na nossa casa, da igreja, da minha família, mas e lá fora? E o que Jesus espera de nós? E a nossa influência como cristãos? E aí, além de inspirar, como a gente já falou, a gente precisa ensinar. Porque quando a gente é uma inspiração, a gente começa a ensinar com a nossa vida, com o nosso testemunho. Né? Às vezes a pessoa olha para você e fala, gente, aquela pessoa ela é incrível. Mas às vezes as pessoas não dão nada para você, mas olha para você assim, você transcende Jesus, não tem? Tem pessoa que é assim, né, gente? Como chegar nesse ponto, né? Da gente ser assim um influencer bíblico. Como influenciar dessa forma, nesse ponto? Em que o que você faz, você está ensinando, as suas atitudes começam a ensinar as pessoas. Olha que fantástico. Você não precisa ir para uma sala de aula ensinar. Você está tão cheio do Espírito Santo
Você está com tanta inspiração, com tanto amor de Deus, que a sua vida começa a ensinar as pessoas. Eu queria ler para vocês um outro versículo, que está lá em Coríntios. 1 Coríntios, tá? 1 Coríntios, acho que eu não marquei, peraí. 1 Coríntios. Marquei porque esse versículo, ele é muito conhecido. Não sei se vocês conhecem, mas diz assim a palavra: as más companhias corrompem os bons costumes. Mariana, mas por que agora você está falando de más companhias? Porque, gente, tem muita gente que não vigia, sabe? E isso atrapalha a sua influência de vidas. Isso atrapalha você influenciar pessoas. Quando a gente não vigia as nossas amizades, com quem a gente anda, você começa a ser influenciado por coisas ruins. Aí, em vez de você ensinar para aquela pessoa que está no mundo, você está aprendendo com ela. Olha que coisa. Aí você começa a aprender. Não tem aquelas pessoas que vivem reclamando? Você chega perto da pessoa, ela reclama do carro que ela tem, ela reclama da casa que ela tem, ela reclama da família que ela tem, tudo ela reclama. Então você começa a andar com aquela pessoa, você vira um reclamão. Para você ver. Em contrapartida, se a gente anda com pessoas alegres, com pessoas que acrescentam na vida da gente, com pessoas que colocam a gente para cima, que está sempre de alto astral, a gente não fica bem? Pensem nisso, irmãos. Pensem com quem vocês estão andando, quem vocês estão colocando na sua casa, o nível de amizade. Ah, Mariana, mas você acabou de falar que a gente tem que influenciar as pessoas do mundo. Tem. Mas uma coisa é influenciar as pessoas do mundo, outra coisa é você virar amigo e colocar aquela pessoa na sua casa, e a partir dali, minha filha, ela já começa a influenciar a sua vida. Vira o contrário. Então a gente tem que vigiar, sabe, irmão? Muitas pessoas saem da igreja por causa de amizade errada. Porque não vigiam. E em vez de influenciar, acabam sendo influenciados. Infelizmente. E aí, o ditado já diz, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso é até um ditado popular, mas eu acho que é verdade. Né? Então, assim, eu penso assim, se eu sou uma pessoa que eu quero ser mais na presença de Deus, que eu quero influenciar outras pessoas, que eu quero mudar a vida de pessoas, eu tenho que andar com pessoas melhores do que eu. Vocês concordam? Ali eu vou estar aprendendo, né? Eu tenho que buscar amizades que me acrescentam, gente. Amizades que não acrescentam na vida da gente, é a gente andar para trás, espiritualmente falando. E a nossa influência representa Deus. Nós somos representantes de Deus aqui na terra. Deixe a sua vida ensinar a outras pessoas. Seja a Bíblia, seja um livro aberto. Transforme a vida das pessoas com a sua influência, com o seu ensino, com o seu testemunho. Mas para isso, como a gente falou, primeiro eu tenho que inspirar. E para me inspirar uma pessoa, eu tenho que amar. Né? É um passo, como a gente falou. Eu inspiro através do Espírito Santo e do amor de Deus. Eu ensino através do meu testemunho, da minha vida, da minha conduta, do meu caráter. E eu transformo. Nós falamos no início sobre os influencers, né? A geração dos influencers digital, a moda que está de influenciar.
Mas um influenciador, de verdade, ele transforma uma vida. Esses influencers aí das redes sociais, a gente copia, né? Às vezes você copia uma roupa, um sapato que a pessoa usa, se você gostou, você vai lá e compra. Mas um influenciador do céu, ele transforma vidas. Ele muda a história. Ele faz a diferença por onde ele passa. Como nós conseguimos influenciar a ponto de mudar a vida de uma pessoa? É incrível isso, né? Como conseguir chegar nesse ponto? Como a gente falou lá no início, os 12 discípulos, quase dá para contar no dedo, né? Mudaram a história. Amizades. Pense nas amizades. Amigo que não te confronta. Presta atenção nisso, irmãos. Amigo que não te confronta não é seu amigo. Amigo que está vendo que você está fazendo errado e não tem a coragem de falar: ei, psiu. Você já leu a Bíblia hoje? Isso aqui não está na Bíblia não, cara. Como é que você está tendo essa atitude? Que amizade é essa que está vendo você fazer errado e continua, se bobear, vai até com você? Não te confronta, não te ensina, não te exorta. Que influência é essa que a gente está tendo na nossa vida, irmãos? Como eu falei com vocês, eu entrei em 2 semanas, eu cheguei a ficar tão para baixo emocionalmente que eu cheguei a ficar doente. Graças a Deus, hoje eu estou 100%, para a honra e glória do Senhor. Mas eu estava comentando com os pastores, eu cheguei a ficar com o corpo todo empolado. Sabe, parece que meu emocional, assim, mexeu comigo. Porque assim, eu falei, caraca, eu não influencio as pessoas. Eu estou aqui no altar, eu tenho um cargo na igreja, eu lido com pessoas. Mas e lá fora? Aqui, como a gente já falou uma vez, eu já até falei uma vez aqui, aqui a gente está para se alimentar, né? Se encher, sair, power mesmo, assim, nossa, estou cheio de Deus, estou cheio do Espírito Santo, e vou para a guerra. Aí a gente sai daqui como se nada tivesse acontecido, lá fora nada muda. Sabe, eu acho que assim, eu falei com Deus, que eu falei, Senhor, toda palavra que o Senhor coloca para mim, eu sempre estou falando uma palavra assim, não é um puxão de orelha, mas assim, irmãos, eu queria falar com vocês que, frisar mesmo, tudo que está aqui serviu para mim. Deus tratou muito mais comigo. E hoje a minha meta é realmente aprender a amar como Jesus nos amou, porque eu não sei. Eu não tenho esse amor todo. Me incomoda o mendigo na rua, eu quero atravessar a rua para ele não me pedir. Eu não ajudo as pessoas da forma que eu deveria ajudar. Eu não sou generosa como eu deveria ser. Então essa palavra não é só para vocês. É para mim também. E eu estou aqui. Eu estou aqui hoje porque eu quero confrontar vocês como amiga de vocês, como enviada pelo Espírito Santo de Deus. Pensem com quem vocês andam. Pensem nas amizades de vocês. E principalmente, pensem em amar as pessoas. Esteja com pessoas. Sabe, aquela vontade de estar com pessoas. Eu tenho pedido isso para Deus. Senhor, coloque isso no meu coração.
Assim, eu me considero antissocial, gente. Juro para vocês. Até as pessoas mais próximas minhas aqui da igreja, eu não tenho muito conversa, assim, mas a oportunidade que eu tenho, eu estou indo embora. Se o pastor não falar, minha filha, fica aí para comer, eu já fui. Sabe? Então, eu sei que eu preciso mudar. E muito. E eu tenho falado com Deus que eu estou disposta a fazer diferente, sabe? Eu estou disposta a mudar. E o primeiro passo é buscar o amor. O amor de Deus. Amar como o Senhor nos ensinou. E aí, eu queria, para finalizar, tomar muito tempo de vocês, eu comecei a pesquisar na internet, fui falar dessa palavra, e eu cheguei numa fotografia. Não sei se o Claudinho vai conseguir colocar ela. Já tinha até mandado para ele. Todo mundo está vendo a fotografia? Eu estou vendo, vocês estão vendo? Essa fotografia é uma fotografia de 1993. Ela é uma fotografia tirada por um fotógrafo que ele ganhou o Oscar da fotografia em 1994. E aí, quando a gente olha a fotografia, é uma criança. Essa fotografia foi tirada lá no Sudão. E atrás dela está o abutre, esperando que ela morra para virar um cadáver e ele comer. E aí o fotógrafo tirou essa foto e foi embora. Não ajudou essa criança. Provavelmente é um país de muitas doenças, ele deve ter... Enfim, não ajudou e foi embora, passou, virou o ano. A foto ganhou o Oscar de melhor fotografia do ano. Ele ficou muito famoso, irmãos. Ele ficou muito famoso com essa foto. Essa foto foi parar no New York Times, os grandes jornais. Se vocês quiserem, vocês podem buscar na internet fotos mais influentes. Vai aparecer ela. Porque eu fiz isso. Quando eu ouvi falar disso, eu fiz isso para me ver se era realmente verdade. E aí, eu fui ler mais sobre a pessoa. Eu fiquei curiosa, né? Eu fui ler sobre o fotógrafo e sobre a criança. Será que ali ele acabou a vida da criança? Não. A criança ainda sobreviveu. Acho que ela foi morrer mais para frente, mas ela já estava com mais de 20 anos. Conta lá o relato de uma febre que deu no país. E o fotógrafo? Irmãos, depois de 4 meses do Oscar, esse fotógrafo ele cometeu suicídio. Ele se matou. Sabe por quê? Ele não aguentou pensar. Ele tinha toda a fama, mas não tinha propósito. Você imagina a cabeça daquela pessoa. Ele ficar pensando, por que eu não ajudei? Porque ele simplesmente ele tinha que escolher, né? Entre a fotografia e a fama ou amar. Ele, infelizmente, escolheu a fama. E ele não aguentou. Porque a gente, quando a gente faz algo que não tem propósito, a nossa vida é vazia. E o que adianta toda a fama, todo o dinheiro? De nada adianta. Sabe por quê, irmãos, que não adianta? Porque a criança, ela foi salva. Deus usou uma outra pessoa. Se você não faz, Deus vai usar outra pessoa no seu lugar. Isso aí você pode ter certeza. Os propósitos de Deus, eles vão ser cumpridos. Você querendo ou não, você fazendo ou não. Quem perde é você.
Quem fica vazio, sem propósito, sem mudar a vida de pessoas é você. Não é Deus. Se você não faz, alguém vai fazer no seu lugar. Eu fiquei muito impactada, porque às vezes a gente se liga muito nisso, né? Em ter a igreja muito cheia, em ser um pregador famoso, talvez ser um grande cantor na igreja. Mas para quê? Para às vezes sair vazio, às vezes não impactar a vida de ninguém, não mudar uma história. Você é um influenciador de pessoas. Você não é um divisor. Você é um multiplicador de vidas. Seja um multiplicador nas mãos do Senhor. Deixe o Espírito Santo transformar você, para que você possa transformar outras pessoas ao seu redor. Talvez, eu fiquei perguntando para Deus, talvez, será que eu transformei, mas eu não transformei totalmente? Porque assim, eu sou convertida há muito tempo. Tem gente aqui também que deve ter conversão de muito tempo. E sempre parece que falta algo. Mas hoje, Deus me abriu a visão, irmãos. Deus me abriu muito a visão. E eu entendi o que está faltando, sabe? Você precisa ter propósito na sua vida. Você precisa entender o que Deus quer de você. Não seja mais um. Não seja mais um. A palavra de Deus diz que às vezes a pessoa, né, tem um texto, eu não lembro qual que é aqui, que eu nem coloquei na pregação, veio aqui agora na minha cabeça. Que às vezes os grandes pastores, os ministros, lá naquele momento lá, vão procurar Jesus e Jesus vai falar, eu não conheço vocês. Não tem essa passagem na Bíblia? Tem, não tem? Tem. Não tem, pastor? Por quê? Porque não ama. Está aqui na frente, mas não tem amor. Ame as pessoas. O mundo está clamando por isso. Sabe, a palavra de domingo, assim, eu vim cá na frente, eu chorei aqui na frente, domingo à noite. Porque é exatamente o que eu estou falando aqui. Sabe, parece que Deus, assim, encaixou as palavras, sabe? Foi perfeito domingo à noite. Quem não veio, perdeu. Porque não ficou gravado, perdeu. Foi muito lindo. Ame as pessoas. Ame, porque você vai transformar as vidas. Não espere grandes multidões. Não espere o melhor cenário. Não espere o melhor momento. O momento é agora. É já. Queria que vocês fechassem os olhos. Eu vou pedir o pastor para orar pela gente. Mas eu queria que vocês refletissem. Parassem para pensar. O que eu preciso melhorar em mim? Para mim ser um influenciador de pessoas, como Deus espera. O que tem faltado? Peça a Deus para te dizer o que falta. Porque Ele vai te falar. Como Ele falou comigo, eu tenho certeza que Ele vai falar com vocês também. Amém? Vou pedir o pastor para fazer uma oração. Coloque-se de pé, queridas. Talvez você queira receber também uma imposição de mãos com unção, com óleo. Pode vir aqui à frente, enquanto nós louvamos, e aí depois nós vamos estar orando ao Senhor, como solicitou a nossa irmã Mariana. Então louvemos ao Senhor e depois nós vamos estar orando por vocês. Enquanto isso, pode vindo, quem quiser oração com imposição de mãos, enquanto eles adoram o Senhor. Podem orar, podem cantar.